O que você está prestes a descobrir pode parecer simples demais para ser verdade, mas é exatamente na simplicidade que está o poder. Essas nozes são silenciosas, discretas, mas capazes de transformar a forma como seu corpo se sente, como sua energia flui e como sua confiança se reconecta com o desejo que você pensou ter perdido. Cada uma delas tem um papel específico, um efeito concreto, e juntas criam uma sinergia que poucos homens conhecem. A pergunta que fica é: você vai ignorar essa oportunidade ou vai dar o primeiro passo para proteger sua próstata e recuperar a vitalidade que merece? Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Entre essas chaves existe algo quase esquecido. Algo que está ao alcance da sua mão, silencioso, mas poderoso: as nozes. Não aquelas que você lembra por acaso, nem as que surgem em receitas sofisticadas, mas aquelas que carregam em si antioxidantes, minerais e gorduras boas capazes de proteger sua próstata, estimular a energia sexual e reconectar você com seu corpo. Poucos homens realmente percebem isso, e menos ainda incorporam a rotina de forma consistente. Mas imagine por um instante, se um alimento simples pode ajudá-lo a reduzir inflamações, melhorar circulação e fortalecer a testosterona naturalmente, o que você estaria perdendo ao ignorar esse conhecimento? A frustração de perceber que o corpo não é mais o mesmo e o receio de enfrentar rejeição ou incompreensão. Isso é humano, isso é real, e eu quero que você saiba, você não está sozinho. E também quero que saiba que há uma solução prática, acessível e natural, que não depende de remédios caros ou intervenções complexas, mas de pequenos ajustes, de atenção ao seu corpo e de escolhas que devolvem vitalidade e controle. Hoje, vamos explorar juntos 4 nozes esquecidas que podem mudar a sua relação com o próprio corpo, sua saúde prostática e sua energia sexual, sem pressa, com consciência e com resultados que você vai sentir. A noz pecan carrega dentro de si um poder quase invisível, mas profundamente transformador. Ela age como um escudo silencioso, protegendo a próstata de inflamações que, com o tempo, podem se tornar problemas maiores. Nos ácidos graxos que contém, nos antioxidantes que parecem discretos, está a capacidade de reduzir o desgaste interno, de aliviar a pressão, de devolver leveza a órgãos que carregam tanto da nossa masculinidade. Muitos homens acreditam que apenas exames anuais são suficientes, que o corpo se mantém sozinho. Mas ignorar essa proteção natural é como deixar o motor de um carro trabalhar sem lubrificante por anos. A diferença não é visível de imediato, mas ela se revela no dia a dia. Menos desconforto ao urinar, sensação de energia renovada, uma leveza que retorna ao corpo que parecia cansado e resistente demais. Homens como ele, aos 65 anos, descobriram essa transformação sem perceber o impacto de imediato. A princípio, era apenas algumas nozes pecan adicionadas ao café da manhã, um pequeno gesto quase ritual. Mas semanas depois, começaram a notar disposição diferente, concentração mais firme, um corpo que respondia com mais naturalidade às exigências do dia. Há uma magia silenciosa nessa repetição diária, porque o corpo sente, responde e agradece mesmo quando a mente ainda duvida. O efeito da noz pecan não é apenas físico, é emocional. É a sensação de controle, de respeito pelo próprio corpo, de reconexão com a vitalidade que parecia ter se esvaído. Cada mordida funciona como um diálogo com o corpo, lembrando de que ainda existe força, ainda existe cuidado, ainda existe autonomia para sentir prazer e bem-estar. Essa pequena ação diária planta uma semente de energia e proteção que cresce de forma silenciosa, mas profunda. A noz do Brasil tem uma força que poucos homens percebem à primeira vista. Dentro de sua casca, ela guarda minerais poderosos, como o selênio e o zinco, capazes de equilibrar naturalmente a produção de testosterona. Essa testosterona, que muitos acreditam perdida com a idade, ainda pode ser nutrida, despertada, restaurada. A noz do Brasil atua silenciosa, mas de forma concreta, fortalecendo não apenas o corpo, mas a sensação de virilidade, que parecia ter diminuído com os anos. Muitos homens enfrentam a frustração de sentir desejo sem resposta, energia sem força, libido que se esconde. Eles acreditam que o declínio é inevitável, que a única saída está em terapias caras ou arriscadas. Mas a verdade é que a nutrição do corpo pode recuperar confiança e vigor sem procedimentos complexos. Incluir algumas nozes do Brasil diariamente no café da manhã ou no lanche não é apenas um gesto simples. É um diálogo com a própria masculinidade, uma lembrança de que o corpo ainda pode responder, reagir e reconquistar prazer.
O efeito emocional da noz do Brasil é sutil, mas profundo. É a sensação de desejo que retorna, de confiança que se reconstrói, de corpo e mente alinhados em um mesmo ritmo de potência e autonomia. Ao sentir essa diferença, o homem percebe que ainda há controle sobre seu corpo, que ainda é possível reconectar-se com o prazer, que ainda existe liberdade para viver a própria sexualidade de forma plena. Cada noz do Brasil ingerida carrega em si um estímulo natural, uma forma de respeitar e nutrir o organismo, fortalecendo não apenas hormônios, mas autoestima, desejo e sensação de força. É a oportunidade de transformar pequenos hábitos em resultados duradouros, reconectando o corpo ao que ele ainda sabe fazer de melhor: responder, produzir energia e se sentir vivo. A noz de Pará tem um efeito que vai muito além da energia imediata. Ela contém compostos anti-inflamatórios, que atuam diretamente na proteção das células da próstata, ajudando a reduzir os danos silenciosos que se acumulam ao longo dos anos. A inflamação crônica é traiçoeira, silenciosa, quase invisível, mas capaz de abrir portas para problemas mais sérios, incluindo alterações que afetam o crescimento celular. A presença da noz de Pará no dia a dia funciona como uma barreira suave, mas firme, que ajuda o corpo a resistir a essas mudanças antes que se tornem ameaças. Muitos homens deixam passar sinais sutis: urgência para urinar, fluxo mais fraco, pequenos desconfortos que ignoram. Cada uma dessas pistas é um chamado do corpo, um lembrete de que a atenção é necessária. Incorporar a noz de Pará regularmente é uma forma de escutar o corpo, de honrar sua própria vitalidade, de reconhecer que a prevenção pode ser mais poderosa do que qualquer remédio ou intervenção que venha depois. O impacto emocional é profundo. Ao sentir o corpo mais leve, mais disposto, com exames mais equilibrados, há uma reconexão com a própria masculinidade e uma sensação de controle que muitos pensavam ter perdido. A noz de Pará não apenas nutre, mas também transmite confiança, reforça a sensação de cuidado consigo mesmo e lembra que ainda é possível proteger a saúde prostática de forma natural e consistente. Homens que incorporaram a noz de Pará à rotina perceberam mudanças silenciosas, mas significativas. Exames mais equilibrados, sensação de bem-estar físico e mental, energia que se mantém estável ao longo do dia. Cada mordida se torna um ato de autocuidado, um gesto que reforça a autonomia, respeito pelo corpo e desejo de viver a própria sexualidade de maneira saudável e plena. A noz macadâmia é conhecida por sua capacidade de fortalecer a circulação, um elemento vital para a potência masculina. Seu consumo regular favorece a vasodilatação, estimulando a produção de óxido nítrico, que ajuda o sangue a fluir com mais liberdade pelo corpo. Muitas vezes a dificuldade de ereção não está ligada à vontade, ao desejo ou à testosterona, mas sim à circulação limitada, silenciosa e quase invisível, que compromete a resposta natural do corpo. A noz macadâmia atua como um condutor delicado, mas eficaz, permitindo que o corpo recupere seu ritmo, sua força e sua capacidade de reagir com naturalidade. Sentir a diferença é mais do que físico. Há um impacto emocional profundo. A confiança retorna, o corpo se alinha com a mente e o prazer deixa de ser uma lembrança distante. Homens que incorporaram a noz macadâmia perceberam que pequenas mudanças na rotina alimentar criam efeitos que se refletem na intimidade, na sensação de potência e na autoestima. Cada mordida reforça a conexão com o próprio corpo, lembrando que ainda existe força, vigor e desejo. A presença da noz macadâmia antes do almoço ou do jantar potencializa sua ação, ajudando o corpo a distribuir melhor os nutrientes e favorecer a circulação onde ela mais importa. É um gesto simples, silencioso, mas carregado de significado, porque traduz atenção ao próprio corpo e respeito pela própria vitalidade. Com o tempo, o efeito se torna perceptível. Ereções mais firmes, maior controle, energia que se mantém ao longo do dia e uma sensação de potência que parecia ter se perdido. Essa noz não é apenas alimento, é um aliado. É a lembrança de que cada escolha, por menor que pareça, tem o poder de reconectar corpo e mente, de devolver confiança e de transformar a forma como a sexualidade madura se manifesta, trazendo leveza, desejo e energia para a vida cotidiana. Quando a noz pecan, a noz do Brasil, a noz de Pará e a noz macadâmia se encontram na rotina diária, o efeito é muito mais do que a soma de cada uma delas isoladamente. Cada noz carrega elementos únicos, antioxidantes, minerais e gorduras boas que atuam de forma complementar, criando uma sinergia silenciosa que protege a próstata, fortalece a testosterona,
melhora a circulação e aumenta a energia sexual. A magia está na consistência, no gesto repetido, no cuidado diário que transforma o corpo e a mente sem alarde. Muitos homens acreditam que uma ou outra noz isolada pode trazer resultados milagrosos, mas é a combinação que realmente reconecta corpo e desejo. Inserir as 4 de forma estratégica ao longo do dia, no café, no lanche da manhã, antes das refeições ou como pequenos petiscos, permite que cada uma atue no momento certo, nutrindo e fortalecendo o organismo de forma completa. É um gesto silencioso de autocuidado, que revela atenção e respeito pela própria vitalidade. O impacto emocional de perceber essa sinergia é profundo. Há a sensação de controle, de autonomia sobre o corpo, de consciência de que pequenas escolhas geram efeitos reais. Cada mordida carrega o lembrete de que a energia, o desejo e a potência podem ser reconquistados, mesmo após os 60 anos. A combinação dessas nozes cria uma rotina de vitalidade que se sente no dia a dia. Mais disposição ao acordar, melhor concentração, ereções mais firmes e desejo que não se esconde mais. Incorporar as 4 nozes não é um gesto de esforço, mas um diálogo com o corpo, uma forma de nutrir não apenas o físico, mas a confiança e a autoestima. É a possibilidade de sentir que ainda existe força, energia e potência, e que cada escolha diária pode ser um passo para reconquistar a liberdade de se sentir pleno, vivo e conectado com a própria masculinidade. Muitos homens continuam confiando apenas em remédios e exames, acreditando que isso é suficiente para proteger a saúde da próstata e manter a vitalidade sexual. Ignorar o poder da noz pecan, da noz do Brasil, da noz de Pará e da noz macadâmia pode parecer irrelevante no dia a dia, mas o efeito silencioso é profundo. O corpo começa a perder leveza, a energia diminui, o desejo enfraquece, e o simples ato de se reconectar com a intimidade se torna uma luta interna. A consequência é quase imperceptível no começo. Pequenos desconfortos urinários, flutuações na ereção, sensação de cansaço que se prolonga. Mas com o tempo, essas pequenas negligências se acumulam. A próstata inflamada se torna um lembrete constante de que algo foi deixado de lado, e a frustração com o corpo cresce, trazendo insegurança e medo de rejeição. A sensação de impotência, que parecia distante, se aproxima de forma silenciosa, lembrando que cada escolha diária importa. Ao perceber que a noz pecan, a noz do Brasil, a noz de Pará e a noz macadâmia poderiam ter feito diferença, surge a oportunidade de reverter esse ciclo. Introduzi-las na rotina é um gesto simples, barato, mas carregado de significado. É um passo para interromper a progressão silenciosa da perda de energia, da libido apagada e da sensação de impotência. Cada mordida é um lembrete de que ainda é possível proteger a própria virilidade, reconectar-se com a potência e restabelecer a confiança no próprio corpo. O impacto emocional é profundo. Perceber que pequenas mudanças podem transformar o corpo e a mente gera autonomia, respeito próprio e sensação de cuidado. É uma escolha silenciosa, mas poderosa, que demonstra que ainda há tempo para restaurar vitalidade, desejo e força masculina, mesmo após os anos de descuido. A transformação verdadeira começa quando a noz pecan, a noz do Brasil, a noz de Pará e a noz macadâmia deixam de ser apenas um alimento ocasional e se tornam parte natural da rotina. Incorporá-las diariamente é mais do que nutrição física. É um gesto de cuidado, de respeito pelo corpo, de reconexão com a própria vitalidade. Cada pequena porção traz energia, fortalece a próstata, desperta desejo e reforça a sensação de controle sobre o próprio organismo. A magia está na repetição e na consistência. Pequenas doses espalhadas ao longo do dia, no café, no lanche da manhã, antes do almoço ou do jantar, criam um hábito silencioso que o corpo reconhece e responde. O impacto não é imediato, mas contínuo. Energia que se mantém, libido que desperta, confiança que retorna. A psicologia por trás desse hábito reforça a autoestima, porque cada mordida é também um lembrete de que o cuidado consigo mesmo é prioridade, mesmo depois dos 60 anos. Homens que incorporaram as 4 nozes à rotina diária perceberam mudanças profundas. Disposição para o dia a dia, ereções mais firmes, desejo mais presente e sensação de potência que parecia ter se perdido. Cada gesto simples, cada escolha consciente, cria um ciclo de reforço positivo que conecta corpo, mente e emoção, lembrando que a vitalidade é cultivada e protegida com atenção, paciência e consistência. Além disso, perceber que outros homens da mesma idade já colhem esses benefícios traz um sentimento de pertencimento e motivação silenciosa. Não é apenas sobre comer uma noz,
É sobre escolher diariamente se conectar com o próprio corpo, reconstruir energia, restabelecer desejo e viver a sexualidade com dignidade, força e liberdade. O efeito das nozes vai muito além de hormônios ou fluxo sanguíneo. Elas impactam humor, memória e resistência ao estresse, fatores que influenciam diretamente a energia sexual e a sensação de potência. Por exemplo, a noz de Pará é rica em selênio, mas também contém compostos que ajudam a reduzir inflamação cerebral e fadiga mental, dando clareza e foco para decisões, incluindo a vida afetiva. A noz macadâmia contém gorduras monoinsaturadas, que ajudam a equilibrar os níveis de glicose e colesterol, mantendo o corpo mais resistente à exaustão. Para homens acima de 60, isso significa que mesmo atividades simples como caminhar ou subir escadas deixam de ser desgastantes, recuperando a sensação de vigor do corpo jovem. A noz pecan e a noz do Brasil ainda atuam na regulação do sono e recuperação muscular, essenciais para manter energia constante durante o dia. Um sono de qualidade aumenta a libido naturalmente e reduz a ansiedade relacionada ao desempenho sexual, aspectos que muitos homens silenciosamente sofrem sem perceber a ligação com a alimentação. Além disso, o consumo regular de nozes promove resiliência emocional. Cada escolha consciente de incorporar essas sementes fortalece a percepção de autocontrole, reduzindo sentimentos de impotência e desconexão com o próprio corpo. Isso cria um ciclo virtuoso: corpo mais nutrido, mente mais clara, desejo mais presente e confiança restaurada. Outro ponto muitas vezes ignorado é o efeito das nozes sobre inflamação sistêmica e imunidade. Inflamações crônicas silenciosas podem aumentar a fadiga, dor leve, irritabilidade e até prejudicar a intimidade. Ao incluir nozes na rotina, você fornece ao corpo compostos anti-inflamatórios que trabalham de forma contínua, protegendo órgãos, músculos e articulações, mantendo vitalidade e prazer ativos. Histórias de homens que redescobriram vitalidade com nozes. David, 65 anos, acordava cansado, com energia baixa e pouca vontade de se envolver com a parceira. Ele pensava que essa era apenas a idade chegando. Quando começou a incluir noz pecan e noz do Brasil em pequenas porções diárias, algo mudou. Não foi imediato, mas sua disposição começou a crescer. O corpo se sentiu mais leve e a mente mais clara. A libido, antes apagada, voltou aos poucos, e a confiança silenciosa de sentir-se potente reapareceu. Ele percebeu que não era apenas o corpo, mas a mente que precisava de nutrição. Harold, 68 anos, sofria com desconforto urinário leve e sensação de impotência. Ignorava os sinais da próstata até que começou a consumir noz de Pará regularmente. Em poucos meses, os exames mostraram melhora e, mais importante, ele sentiu seu corpo mais solto, a intimidade com a parceira se tornou mais prazerosa e o medo de falhar diminuiu significativamente. Cada pequena porção de noz era um lembrete silencioso de que ele podia agir pelo próprio bem-estar. Miguel, 70 anos, havia se acostumado com fadiga constante e irritabilidade. A noz macadâmia entrou na rotina dele antes do almoço e do jantar. Logo, ele percebeu que pequenas tarefas do dia a dia deixaram de ser desgastantes. Sua energia para momentos íntimos voltou e o humor melhorou. Ele sentia uma força silenciosa dentro de si, uma vitalidade que não vinha apenas da carne, mas de escolhas conscientes que respeitavam seu corpo e sua idade. Essas histórias mostram que após os 60 anos é possível recuperar energia, desejo e confiança sem medicação pesada, sem pressão ou vergonha. Cada noz pecan, noz do Brasil, noz de Pará e noz macadâmia funciona como um gesto de cuidado diário, reforçando que a vitalidade masculina não é perdida, apenas precisa ser nutrida com atenção, paciência e consistência. O que une todos esses homens é a mesma percepção silenciosa. Pequenas ações, consistentes, criam mudanças profundas. O corpo responde, a mente se fortalece e a intimidade se transforma. A conexão entre escolha consciente e prazer retomado é o que devolve potência, energia e liberdade a homens que acreditavam ter perdido esses sentimentos para a idade, nozes, cérebro e energia sexual. A vitalidade não é apenas física, é também mental e emocional. Depois dos 60, o cérebro passa a exigir mais cuidado para manter clareza, memória e controle emocional, fatores que influenciam diretamente a energia sexual e o desejo. As nozes atuam silenciosamente nesse campo. A noz do Brasil contém selênio, que protege o cérebro contra inflamação e oxidação. Isso significa mais foco, menos fadiga mental e uma sensação de presença durante momentos de intimidade.
A noz pecan, rica em antioxidantes, ajuda a reduzir os sinais de estresse silencioso que drenam energia e libido, promovendo um estado mental mais equilibrado e receptivo. A noz de Pará influencia o humor, pois seus compostos estabilizam neurotransmissores ligados à sensação de prazer e satisfação. Homens que incorporam essas nozes relatam sentir menos irritabilidade, mais paciência e maior interesse pelo contato afetivo. A noz macadâmia, com suas gorduras saudáveis, apoia a comunicação entre células nervosas e melhora a circulação cerebral. Isso resulta em respostas mais rápidas do corpo ao desejo, ereções mais consistentes e sensação de potência restaurada. O impacto não é apenas imediato. O consumo regular dessas 4 nozes cria uma base de resiliência corporal e mental, fortalecendo energia, desejo e prazer ao longo dos anos. Cada mordida se torna uma forma de investir na própria saúde, intimidade e confiança, mostrando que vitalidade e desejo podem caminhar lado a lado com o envelhecimento, sem culpa ou vergonha. A chave sempre esteve na ação simples, silenciosa e poderosa de consumir regularmente a noz pecan, a noz do Brasil, a noz de Pará e a noz macadâmia. Cada uma delas carrega nutrientes que fortalecem a próstata, despertam desejo, aumentam energia e reconectam o corpo à própria vitalidade. O gesto aparentemente pequeno traduz cuidado, respeito e atenção consigo mesmo. É natural sentir receio ou até descrença ao pensar que apenas algumas nozes possam gerar impacto. Mas a experiência de homens que incorporaram essas 4 nozes à rotina diária mostra que pequenas mudanças consistentes produzem resultados reais. Mais energia, maior desejo sexual, sensação de controle e reconexão com a própria masculinidade. Cada mordida é um ato de autonomia, um passo silencioso que protege a saúde prostática e devolve vitalidade, prazer e confiança. Não é apenas sobre alimentação, mas sobre retomar o controle do próprio corpo, da própria sexualidade, da própria vida. Você pode decidir hoje proteger sua próstata e reconquistar sua vitalidade, sem culpa, sem segredo, sem pressa, mas com consciência e consistência. Uma única porção das 4 nozes já inicia o processo de transformação. Começar agora significa observar, nas próximas semanas, uma diferença concreta no corpo, na energia, no desejo e na confiança. Essa é a oportunidade de cuidar de si mesmo com atenção, delicadeza e força, reafirmando que a vitalidade masculina pode ser preservada e celebrada a qualquer momento da vida.